Teve malária, Eles não estão era muito pra ter fortes, nascido. assistam comigo. Na porta, a gente era muito pobre, dormia naquelas casinhas de madeira que era cheia de buraco, assim, que dava para ver o povo passando. Sim, sei como que é. Dormia em rede, né? Que lá pro interior era assim, né? Rede. É rede. Não tinha nem o que comer. Arroz, Não é feijão, cama, ali lá. né? Nossa. Aqui em São Paulo, a gente tem mistura, chocolate. Lá não tinha nada. A gente era muito, muito mesmo humilde nessa parte, né? E ali, a minha mãe abrindo a porta de manhã para, eu acho que ia trabalhar alguma coisa, tinha uma obra feita na porta da minha casa e ela pisou. Então, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para alguns irmãos que se acham os maioral, que dizem que é de Deus, que dizem que servem a Deus, que dizem que obedecem a Deus, mas não fecham as brechas. É isso. Não brinque com Satanás. Não brinquem de ser cristão. Errou, pecou, caiu, arrependa-se imediatamente. Tem ali um processo de você e Deus, porque o negócio não é brincadeira. A minha mãe pisou nessa obra, depois dela ter pisado nessa obra de macumbaria, feitiçaria, ela não andou mais. Ela ficou louca, louca, que não conhecia nem os próprios filhos dela. Louca. Meu Deus. E vivia na igreja. E eu sempre estou falando isso. Não é ia Vivia ser. na igreja. Não é De tudo que você imaginar, ela participava da igreja. E ela não andou mais. 37 anos minha mãe tinha. Não andou mais. Muito nova. Eu surtei mais ainda do que eu já estava surtada, com toda a pornografia, com toda a molestação, com toda a miséria, desculpa a palavra, mas com toda a miséria que tinha naquele lar. Era uma briga. Que eu, com 8, 9 anos, tinha que pular na frente do meu padrasto, que ele estava com a faca no pescoço da minha filha. Da minha irmã, no caso. Meu Deus do céu. A faca no pescoço da minha irmã, dizendo que ia matá-la. E eu, não, pelo amor de Deus. Eu, pequena, defendia minha irmã. E ele queria, porque ficava assim o risco. De tanta tribulação que tinha naquela família. E minha mãe ia para a igreja. Não adianta, como você falou agora, né? Só ir na igreja, Não. né? Você que tem que estar aos pés do Senhor. Tem que estar ali vigilante. Tem que estar ali, vigiando, né? A gente erra no falar, erra no pensar. A gente tem nossos pecados, mas não é por isso que a gente vai alimentá-los para que o Senhor não trabalhe mais e mais em nós, né? E ali era aquela briga, meu padrasto queria porque queria matar minha irmã, e chega o ponto que não dava mais para ninguém viver naquela casa. Então, o que eu fazia? Eu sumia. Eu conhecia a cidade de Altamira todinha. Nossa. Eu rodava igual andarilho aquela cidade. Eu vi coisas lá que eu não posso nem comentar. Eu, com 9 anos, 10 anos de idade, eu vi coisas que não dá nem para comentar, porque é pesado. Meu Deus, pesado você era mesmo. criança, né? Eu cheguei a ver, essa parte acho que dá para me falar, eu cheguei a ver corpos destruídos. Corpos? Corpos de pessoas destruídas. Arrancados suas peles. Na Por quê? rua? Porque eles antigamente velavam em casa, né? Ah, sim. Então, como eu rodava e conhecia todo mundo, eu entrei em vários lugares assim que... Em velório? Não, quando estava dando banho em cima da mesa, que antigamente era assim. Ah, era assim. Então eu via coisas que muita gente não via, só via quando estava ali arrumadinho, mas eu via o por trás das câmeras, vamos dizer assim. Minha mãe não sabia de muitas coisas. Porque eu não tinha sossego naquela casa, era uma tribulação tremenda. Sim. E eu sempre acompanhei minha mãe, ia para a igreja tudo, mas eu também não gostava de ficar dentro de igreja. Eu gostava de ficar na casa da vizinha, brincando de boneca, porque eu não tinha boneca, então, você vê como o mal trabalha, né? Ele coloca os pratos, né? Que a gente fala os pratos para os enganar. pratos cheios, né? É. E também naquela época, as igrejas, que se chamam igreja, porque a igreja somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ali é um lugar de assembleia, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Mas a igreja mesmo tem que ser a gente, né? Isso. Então, naquela época, os irmãos beliscavam muita gente, né? Não sei na sua época, eu tomava cada beliscão. Ah, eu já tomei muito, quando era pequenininha, né? Cala a boca, menina. Eu não gostava de ficar, irmão. Sinceramente, eu não gostava. Esses irmãos batiam muito escondido, minha mãe não podia falar nada. E aí foi indo, minha mãe doente, minha mãe não conhecia mais ninguém, ficou mesmo. Sabe, a pessoa que não conhece, sabe nem onde está? Meu Deus. Sabia nem onde ela estava. Aí o meu padrasto, como mexia com coisas ocultas, né, vamos dizer assim, com obra de feitiçaria também, me traziam 2 pessoas lá, que eu não quero citar nomes, né, porque eu não falo de religião de ninguém. Eu falo de Cristo ressurreto, que transformou a minha vida. Religião mata, mas Jesus vivifica. O Senhor fala isso para mim direto. Então, independente da sua religião, você que está vendo esse podcast, seja alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Mas era aquilo que ele acreditava, né? Então, quem sou eu, né, para ficar? Sim. Aí eles colocavam minha mãe no meio da sala, eu via tudo, viu? Pelos buracos da parede. Eu via tudo que você imaginar naquela casa. Aí eles ficavam lá fazendo aqueles negócios com a minha mãe não melhorava.
As irmãs não podiam mais encostar, as irmãs de igreja, que meu padrasto também não deixava mais. Porque entrou-se a treva, vamos dizer assim, né? A família já era... Não se mistura, né? Não dá. Aí, para completar, o meu padrasto pegou a minha mãe e levou para casa do moço lá. Aí piorou tudo. Aí eu tinha 11 anos já nessa época, eu era apaixonada pela minha mãe. Apaixonada que eu falei, eu amava minha mãe. Tanto que eu fiquei muito tempo de mal com Deus, viu? Se pode falar que você pode ficar de mal com Deus, mas eu, na minha ignorância como criança, eu fiquei de mal com Deus. Eu não queria mais saber de Deus na minha vida. E ali eu ia visitar minha mãe, que era uma casa próxima. Quando eu chegava, minha mãe estava completamente transtornada. Ela não me conhecia. Eu pegava no braço, ela, sai daqui, eu não quero ninguém! Gritava. Meu e ele Deus. sentado na cadeira, dando risada, dizendo, o bicho está comendo ela, o bicho está pegando ela. E aquilo não saía da minha cabeça mais. Eu com 10 para 11 anos de idade. Quem falava isso? O moço lá da religião. O moço da religião. É, que estava lá. Meu Da pai entregou. macumba, né? Pode falar. Pesado, feitiçaria pesada. Que mais pesado é meu Deus quando ele chega, né? É. Que é ele que manda. No Salmo 18 fala que ele vai até o firmamento da terra e abre. Se ele quiser, ele vai até lá onde começou o mar e mostra pra gente. É ele que é pesado. É. Pesado no que eu falo, é ele que pode. É ele que né? pode, é ele que tem um poder. É ele que tem de um poder. tudo, Aí eu não conseguia mais falar com a minha mãe, aquilo foi me desanimando. E aí mais e mais pornografia, mais e mais abusos. Tem os abusos de passado de mão. Tem os abusos que tinha um vizinho que eu gostava de... Eu não podia ver um carrinho, né? Que eu queria andar naqueles carrinhos dos vizinhos, né? Ele me colocava na perna dele, eu sentada na perna dele, ele me abusava, eu não sabia. Quando você estava lá, pulando na perna, ele estava me abusando, eu não sabia. Oxe, meu Deus. Então, fora todos... Tá vindo à tona mais coisas, né? A gente começa a falar uma coisa assim... Você vai lembrando, né? O Espírito Santo vai conduzindo, né? E minha mãe lá, e aquela situação toda, e meu padrasto também cego, aquela briga da minha irmã com meu padrasto, ela dizia que meu padrasto também estava tentando abusá-la. Você imagina a cena. Que ela estava dormindo, ele tentava abusar. Comigo, ele sempre foi um pai maravilhoso, não posso falar, irmã Jamile. Ele me pegou bebê, ele me criou como uma filha. Mas já com ela, já era outro contexto, porque eles brigavam muito, ela não o aceitava. Sim. Porque ela queria o pai, e o pai sumiu na neblina, como diz por aí, né? Então, resumindo um pouquinho, porque é longo, aí minha mãe lá, e chega que minha mãe falece. 37 anos minha mãe falece. Ela faleceu. Faleceu. Minha mãe ficou louca de não conhecer ninguém. E depois de muito tempo, eu indagando com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo falou para mim que ela ficou louca na carne, mas o Espírito é dele. Ele falou comigo. Eita. Porque ela era mulher temente. Mesmo ela estando ali na dificuldade dela, na tribulação. Porque o problema que o inimigo entrou foi falta de perdão. Foi ranzinza, foi mágoa do meu pai. Então o inimigo entra mesmo. Entra. Né? Mas o espírito era dele. Aí foi quando eu voltei a entender mais as coisas de Deus e ficar de bem com Deus, né? Sim. A gente fala ficar de bem, né? É. Porque eu tinha orado, com 11 anos, tinha falado, ô Deus, por favor, não leva minha mãe, leva a mim. Olha como eu amava minha mãe. Por favor, não leve minha mãe. E me ajoelhei mesmo, como eu vivia na igreja, pequenininha, tudo, essas coisas, eu aprendi também, né? Aí, quando ele levou minha mãe, menina, aí que eu me revoltei mais.